essa palestra para os alunos de biblioteconomia. Eu não sei se os alunos de arquivologia estão. Eles estão aí? Nós temos na turma de indexação alguns alunos de arquivologia, mas a maioria da turma é de biblioteconomia, das turmas de análise da informação e indexação. Então, tá bom. Então, essa palestra que eu vou dar também serve para os alunos de arquivologia, né? É muito importante dizer isso, porque eu trabalho com as 3 áreas, arquivologia, biblioteconomia e museologia também. Eu tenho orientandos da museologia comigo, trabalhando nessa mesma perspectiva. Então, acho que vai ser importante dizer isso para todos. E, claro, integramos a área de ciência da informação e a área de museologia também, trabalhamos em conjunto, é muito importante saber que vocês estão aqui. Bom, o que me foi solicitado foi falar desse futuro da indexação, né? E para mim é um paradigma muito grande, porque falar de indexação atualmente, nessa mudança, sendo que eu sempre fui pesquisadora da indexação manual, né, intelectual, como nós dizemos, e muitas pesquisas que eu realizei foi com foco nessa indexação intelectual. Mas eu pude entender muito melhor a indexação automatizada e a indexação automática, porque eu entendo bem da indexação intelectual. Penso que existem muitas questões, muitos procedimentos que são, obviamente, calcados no processamento intelectual da indexação. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês disso daí. Mas eu vou falar dessa mudança, né? Que é importante para nós, mudança, porque precisamos de mais pesquisadores na área de indexação, principalmente de indexação automática e automatizada. Agora, com essa perspectiva dessa mudança grande aí da inteligência artificial. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu já ouvi falar de inteligência artificial quando eu estava fazendo doutorado em 1989. Vocês vão dar risada, mas eu tive contato com a inteligência artificial e se falava muito, na época, sobre isso, como uma coisa promissora, né? E muitas pesquisas foram realizadas para chegar onde nós estamos hoje. Na época, existia esse desejo dos pesquisadores, mas não existia a internet ainda, né? E não existia web. E muito por conta da questão da inteligência artificial é que surgiu a web, né? E que surgiu a internet tal como ela é, porque na época que eu fiz o doutorado, já existia a possibilidade da gente fazer buscas bibliográficas remotamente, por linha de escada, né? Eu gosto de falar disso porque, às vezes, nós não entendemos por que nós estamos aqui hoje com essa perspectiva. É porque muita pesquisa foi realizada, muita tecnologia foi construída para chegar onde nós estamos. E a inteligência artificial é uma proposta longamente ansiada pela comunidade científica. Ela é importante para nós, ela precisa existir, e nós precisamos dela, isso é muito bom. Apesar de todas as controvérsias que o mundo mais social esteja realizando, né? Cientificamente dizendo, nós precisamos da inteligência artificial. Ela foi pesquisada longamente, né? E eu vou contar aqui uma passagem que foi interessantíssima, né? Que na época a gente teve contato com uma inteligência artificial que foi construída a partir de um sistema especialista da área de psiquiatria, né? Ele chamava ELIZA. O ELIZA, ele simulava, ele era um simulador, né, na época, de um psiquiatra, de um analista, que as pessoas podiam consultar, né? E ele ia fazendo as perguntas à medida que as respostas eram dadas, né? Por essa questão mesmo de probabilidade, né, de possibilidades alternativas de respostas e questões, né? Então, eu tive esse contato, nunca deixei de acreditar nisso, e eu acho que nós ainda temos muito a avançar. E hoje a gente tem software, sim, de inteligência artificial na indexação atuando, é isso que a gente vai mostrar aqui, tá? Bom, então, seguindo adiante, né, vamos trabalhar... deixa eu explicar uma coisa aqui, que é justamente por que eu dei esse nome, né? Tendências e inovações
inovação e organização da informação. Primeiro que organização da informação é a minha área de trabalho, né? Eu trabalho muito em organização do conhecimento e organização da informação, e dentro da organização da informação, porque acredito na organização do conhecimento e já considerando, não vou entrar nesses detalhes, mas os detalhes teóricos, né? Mas já dizer para vocês que a indexação é vista como um processo de organização do conhecimento, assim como a classificação, elaboração de resumos, catalogação, análise de assunto, tudo isso daí é considerado processo. Para os processos atuarem na representação, nós temos os sistemas de organização do conhecimento, que são muitos, né? Dado que nós temos uma situação na web de muitos sistemas de informação, de muitos tipos de recursos de informação. Bom, então, indo adiante, né, o impacto, né, da transformação digital vem atuando diretamente nos sistemas de informação, tal como eles existiram e como eles existem agora, né? Então, o que é importante a gente observar? Que essas tecnologias digitais e as práticas que as tecnologias utilizam em sistemas de informação produziu essa transformação. A formação, as práticas acadêmicas se transformaram, obviamente, por conta da digitalização dos conteúdos, dos conteúdos digitais, que já nascem digitais, né? E pela diversidade de formatos e suportes digitais de acesso aberto. Bom, esse compartilhamento, ele precisou trabalhar com muitas tecnologias de interoperabilidade, principalmente, né? E de compartilhamento tecnológico, que é importante de existir hoje, atualmente. Não basta só o documento ser digital, não basta só como se fala, o ambiente do sistema de informação ser digital. Tem que haver esse compartilhamento, né? Tem que haver formatos que possam ser interoperáveis. Então, vamos ver como que isso se coloca, né, na nossa área. Bom, um outro ponto bastante importante que vai influenciar essa transformação é justamente o acesso livre, né? O acesso aberto. Esse acesso aberto é inovador, ele é transformador. Então, para ele ser acesso aberto, para ele ser acesso livre, muita coisa precisou acontecer e está acontecendo, né? O Brasil ainda precisa se desenvolver bastante nessa área profissional. Nós precisamos, a academia e os grupos de pesquisa, novos pesquisadores precisam atuar nessa área para nós acompanharmos essa evolução. Por favor, se vocês tiverem perguntas, me parem, né? Tá? Isso acho que é ponto passivo. Bom, com isso, nós precisamos trabalhar essas mudanças disruptivas na organização e na recuperação da informação, principalmente na nossa atuação profissional. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu acredito muito esse acompanhamento nas escolas dos alunos de graduação e de pós-graduação para se prepararem para essa nova situação, que já não é tão nova, né? Ela está em curso, mas é importante a gente incluir essas práticas o mais rápido possível, né? Não podemos rechaçá-las, nós precisamos recebê-las, precisamos compreendê-las e trazer para a nossa área e rapidamente, né, adquirirmos competências para atuação profissional nessa situação. Hoje, nós temos um modelo de parceria com os pesquisadores, né, de todas as áreas, porque eles se tornaram transformadores também. Vamos ver qual é o papel dos pesquisadores. E nós temos que entender isso e aceitar que não somos só nós, os profissionais da informação, que vamos atuar nos sistemas de informação para a organização deles. Os pesquisadores, os autores também se tornaram os indexadores, também. Se tornaram profissionais, não os profissionais como nós somos, mas eles se tornaram agentes também dessa transformação e de atuação dentro desses sistemas de informação. Então, aqui eu trago uma citação do Rio Orland, que é muito importante para nós, né? Recuperação da informação é sobre fazer sistemas para encontrar documentos ou informações. E organização da informação é o campo preocupado com a representação e com a recuperação, para que seja possível a recuperação da informação. Então, nós temos que atuar dentro dos sistemas de informação para que essa recuperação seja realizada. Mas é importante saber como esse sistema foi construído para que essa recuperação aconteça, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, bem prático. Olha, os nossos catálogos não recuperam da forma como os repositórios, a arquitetura do DSpace recupera.
são diferentes, né? Então, os sistemas de informação também são modificáveis, mas os metadados podem ser interoperáveis. Aí é que está a situação, né? Então, nós temos que trabalhar esse interno, essa organização da informação, que é a nossa área, tá? Que vai se preocupar com a representação da informação. Então, os sistemas de informação são fontes de conhecimento em formato de coleções documentais, impressas ou digitais. Agora, existem muitos sistemas de informação muito diferentes já, né? Nós podemos ter aí uma abrangência muito maior do que nós imaginávamos inicialmente. Não são mais os formatos tradicionais que nós tínhamos antes. Então, nós temos que conhecer esses formatos, essas novas arquiteturas. Por isso que a arquitetura da informação é um conteúdo importante para os nossos profissionais. Bom, aqui nós temos, né, já vou adiantar, né, nós temos uma atuação importante desses sistemas aqui, né, que trabalham principalmente com recursos de informação que são em formato acadêmico, né? Mas nós temos muitos outros em outros domínios, né, de conhecimento e de recuperação da informação para distintos usuários, né, de distintas áreas de domínios e de prestação de serviços também. Mas vamos ver aqui, naquilo que nós conhecemos, que são muito importantes para nós, tal como o portal de periódicos CAPES, o PubMed, o Scopus, o Cielo, Biblioteca Virtual em Saúde, o nosso OASIS BR, o Latindex, o Web of Science, Clarivate, né? Esses são sistemas de informação que atuam de uma forma muito global, né? E que nós temos que acompanhar. Muitas vezes as metodologias e as práticas que eles utilizam são importantes para nós, porque indicam mudanças importantes, né? Mas, por exemplo, a gente pode pegar sistemas comerciais, como a Amazon, né? Como outros grandes, como a Amazon também, que adotam e criam formatos, né? Então, essa questão do formato é bastante influente para nós, ok? Bom, nós temos sistemas de informação hoje que trabalham com diferentes situações do que nós chamamos de armazenagem, né? Esse processo de armazenagem não ficou mais restrito àquele que o profissional faz, né? E que nós chamamos de depósito mediado, né? Mas nós temos agora outra modalidade, mais duas modalidades: o autoarquivamento, que é realizado pelo autor, né? E nós temos o povoamento automático, que ele é feito por interoperabilidade tecnológica com outros sistemas de informação, sem padronização ou controle de vocabulário. Então, isso é a nossa realidade, né? Nós temos que entender essa realidade e procurarmos trabalhar essa realidade de uma forma para que nós possamos avançar nessa situação. O povoamento automático, ele é uma realidade importante, né? E muitos sistemas têm feito isso, principalmente dentro de repositórios, né? E até catálogos de biblioteca também têm feito esse tipo de povoamento. Mas eu não adentrei muito nessa questão. Ainda trabalho em catálogos com essa questão de importação de dados, né? De registros bibliográficos. A representação e recuperação em sistemas de informação, ela depende de alguns requisitos operacionais e procedimentais. Então, vamos ver isso, né, com calma. Primeiro, quais são os requisitos operacionais? Primeiro, o sistema de informação, com o software que ele adota, as coleções documentais que ele inclui, né? Quais são os tipos de formatos de metadados, o mecanismo, que padrões eles utilizam para esses formatos de metadados. Veja que a organização da informação, principalmente a indexação, ela depende desse formato de metadado. Existe uma operação da indexação que, tudo bem, é feita separada, mas depois ela vai ter que se incluir no metadado, né? E isso é importante, esse formato. O mecanismo de busca, importantíssimo, porque nada adianta a gente trabalhar formato de metadado e o conteúdo desses formatos, fazer tudo bonitinho, e a gente não ter um mecanismo de busca que seja viável, né? Então, temos que entender e nos adaptarmos a essa situação. O vocabulário controlado, acessível, nem sempre o vocabulário controlado, na maioria das vezes, o vocabulário controlado não é acessível.
não está disponível para consulta nem do autor e nem do usuário, né? Alguns sistemas referenciais que eu posso indicar que colocam o vocabulário controlado e acessível, eu posso citar dois aqui no Brasil, né? Um é a BVS, e o outro é o da USP, né? O sistema da USP, de catálogo, do catálogo deles, tá? E agora o da Unesp também, nós conseguimos colocar ou disponibilizar o nosso Tesauro Unesp para os usuários, tanto usuários quanto autores. Com relação aos autores, eu queria falar um pouco mais, né? Que é a questão, por exemplo, da orientação, dos tutoriais de orientação para o autoarquivamento, né? Eu tenho feito algumas publicações, né? No sentido de alertar isso para a área, né? Que faltam orientações aos autores. Eles agora, nós temos que entender que eles são indexadores também. Como tal, eles também precisam adotar procedimentos de indexação. Ou seja, utilizar, né, vocabulários controlados, mas não só isso, como também trabalhar essa questão de como eles vão extrair palavras-chave do conteúdo dos trabalhos deles. O que é importante de extrair? Existem funções, existem categorias que eles podem utilizar para eles se guiarem. Então, coisas assim que a gente está... eu estou desenvolvendo agora, minha pesquisa atual é sobre isso, exatamente, né? E acho que isso é bastante valioso para nós no desenvolvimento, no acompanhamento desses sistemas de informação que estão aí. Outro requisito operacional é a interface de navegação para busca, né? Eu também fiz um trabalho interessante sobre essa questão da avaliação da navegação para busca, o que ela trabalha, né, nos sistemas, analisei alguns sistemas, alguns repositórios, né, e como que eles disponibilizam como se fala, filtros, né, para navegação, como é feita essa navegação, o que eles podem fazer, o que isso produz, né? Eu acho que isso é um requisito operacional bastante interessante e ainda tem muito a se fazer, muitas pesquisas deveriam se realizar com essa possibilidade. Agora, com relação aos requisitos procedimentais, são dois. Primeiro, inquestionavelmente, padronização na descrição e representação. Então, a questão dos metadados tem uma influência grande nisso, né? Mas não dá para a gente fazer interoperabilidade sem ter uma padronização. E a área tem padronizações importantes que a gente pode utilizar, né? E isso tem que ser perseguido. Outra questão do controle de vocabulário padronizado. Se nós trabalharmos, eu estou trabalhando com a hipótese de que, se nós disponibilizarmos os controles de vocabulários, os vocabulários controlados, para os usuários, para os autores, eles vão prestar mais atenção nisso e vão entender qual a função desses vocabulários controlados. Ele fica mais divulgado, quer dizer, existe mais uma possibilidade de melhorar a recuperação deles. Mas eu acho que deveria ser acompanhado de um tutorial também, de uso desses vocabulários controlados. Porque, às vezes, está ali disponível, mas o usuário não faz uso daquilo. Não, por que eu vou usar esse vocabulário controlado, né? Se eu vou no Google e eu faço uma busca e tem uma inteligência artificial, né? Mas a inteligência artificial também precisa do vocabulário padronizado, né? Mais e mais a gente sabe disso, tá? Esses requisitos procedimentais, eles estão internalizados, né? Não dá para ficar sem. E cabe a nós divulgar um pouco essa inteligência da área, né? Cada vez mais. Bom, bom, isso é um ponto, né? O processo de representação é realizado pelo profissional da informação. Nós temos, vocês viram, pelos requisitos operacionais e pelos procedimentais, que nós temos uma grande responsabilidade de atuação profissional nessa situação. Vejam só, nós temos que cuidar da padronização, principalmente, né? E isso é uma questão de organização da informação. Nós temos que trabalhar junto com os TIs nessa situação. É o nosso trabalho, mediar essa organização da informação, para que ela seja cada vez mais precisa, para que esse funcionamento seja melhorado, né? Então, nós temos que trabalhar na projeção, no planejamento, na implementação, na manutenção do sistema de representação e recuperação da informação. E esse processo de recuperação, ele vai ser utilizado pelo usuário, ele vai dar seguimento pelo usuário, porque aí sai o resultado. Bom, aqui eu trouxe
essa figura, né, que demonstra de modo claro por que nós precisamos fazer a extração e atribuição de conceitos. Bom, aqui a gente entra num conceito importante do funcionamento da indexação, tanto intelectual quanto da indexação automática, né, que é importante para nós, e vem, sim, de um conceito que foi dito lá atrás pelo próprio Lancaster, né? Ele diz muito bem essa questão de extração e atribuição de conceitos. Quando você extrai conceitos, né, você está trabalhando com o conteúdo da forma como ele é. Nós vamos trabalhar com a palavra que está lá no conteúdo sem fazer qualquer modificação. Então, quando o indexador ele faz a atribuição, ele extrai, ele imediatamente faz a atribuição com o uso de um vocabulário controlado, ou, como está aqui, de uma ferramenta de conversão. Isso diz muito. Por quê? Toda a indexação, todos os softwares de indexação automática, tem software de indexação automática, vou mostrar para vocês, que trabalha apenas com extração, certo? Sem fazer atribuição. E a atribuição aí, no caso, com o controle de vocabulário, tá? Mas tem também os sistemas automáticos que trabalham somente com a extração, sem utilizar a conversão, ou seja, a ferramenta de conversão, que é o vocabulário controlado. A rigor, né, esse gráfico aqui, ele mostra o quê? Que existe uma ferramenta de conversão utilizada lá pelo usuário, né, ele utiliza uma ferramenta de conversão e extrai e atribui conceitos no sistema de recuperação da informação do sistema de informação. E aí ele tem uma resposta. Mas esse seria, idealmente, um processo integral da indexação. E como deveria funcionar os sistemas de indexação automática também. Bom, aqui eu fiz um quadro, né, para espelhar aquilo e organizar aquilo que nós temos na nossa área, que é importante de sempre organizar para os alunos, né? Então, existe um processo na organização da informação, existem dois processos importantes, né? A representação descritiva e a representação temática. Na descritiva, nós temos a descrição física, né? E na temática, a descrição de conteúdo. Nesse caso, nós vamos ter operações e métodos de tratamento distintos, né? E instrumentos de representação também específicos de cada caso, como vocês estão podendo ver aí. Eu vou acelerar um pouco, tá? Mas vocês vão me perguntando. Bom, o que está acontecendo, né? Quais são as novas tendências? Primeiro, indexação com diversos atores e também com máquinas, né? Livre ou controlada, manual ou automática, e temos os ambientes de hiperestrutura na web, né? O hipertexto, que facilita a marcação social. Aí nós temos os sistemas de marcação, né? HTML, XML, né? Nós vamos falar um pouco disso. E também nós temos toda a marcação social nos sistemas de informação, que também estão abrigando essa marcação social. A categorização, então nós temos aí uma categorização fortemente utilizada, né? Para fazer representações hierárquicas de informação por categorias, classificações hierárquicas, taxonomias, folksonomias e ontologias. E nós estamos usando muito, vocês observem, né, que os sistemas estão usando muito resumos, sumários, extratos, onde eu vou, isso é muito comum, por quê? Porque nós podemos recuperar, além dos metadados de descritores, de palavras-chave, os resumos ficam disponíveis também para extração, né? Simplesmente para extração de palavras. Isso é interessante de dizer, né? Os catálogos para os quais eu trabalho, as redes de bibliotecas que eu trabalho, eles estão incluindo esses campos de resumos, né? Um exemplo que eu dou é justamente o sistema da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que eles trabalham com documentos legislativos, e aí vai uma tendência, né, da área de arquivologia, eles trabalham fortemente com resumos, né, dentro dos registros, né, e a composição de metadados. Além disso, nós temos outros métodos. Então, aí entra uma questão
do porquê eu coloquei aqueles sistemas lá, PubMed, o ASBR, Web of Science, Scopus, né? Eles se valem, né, desses termos, né, das próprias citações, por meios automáticos, indexação em cadeias de termos para criação de resumos indicativos, né? Também tem essa situação, como eu já citei agora. E nós não podemos negar que esses sistemas vão trabalhar com a indexação, sim, né? Com métodos de indexação. Nós temos também uma tendência do acesso aberto, que é a linguagem natural versus vocabulário controlado. Bom, vocês sabem que esse debate da linguagem, entre linguagem natural versus vocabulário controlado, é um debate que vem lá da década de 50, né? Já há muito tempo sendo discutido isso daí, e existem os que estão a favor, os que estão contra a linguagem natural, mas o fato é que, com o acesso aberto, essa situação se intensificou muitíssimo. E, então, com a questão das palavras-chave, do povoamento automático, do autoarquivamento, dos sistemas de indexação, dos sistemas que utilizam citações, né? De indexação, da recuperação da informação, dos mecanismos de recuperação da informação, seja em grandes metabuscadores, ou seja, em sistemas de informação, isso fez com que a linguagem natural tenha um protagonismo maior ainda. Já as pesquisas anteriores já revelavam que a tendência era muito maior com a linguagem natural. Porém, né, o cenário atual ainda contém o vocabulário controlado. E por diversos motivos, né, óbvios, que a gente já sabe, tá? Embora exista um debate bem importante na era digital do acesso aberto. Eu publiquei uma revisão de literatura sobre isso, exatamente sobre esse debate, né? Porque era uma coisa... Eu procuro sempre discutir as minhas próprias ansiedades fazendo publicações, sabe? Eu tinha muito essa questão. Quando eu como se fala, me deparei com a situação da linguagem natural nos repositórios que fazem povoamento automático, eu investiguei essa situação, né? E chegamos, nessa revisão de literatura, cheguei à conclusão de que os problemas, tanto de uma situação quanto outra, do emprego da linguagem natural ou do vocabulário controlado, tem problemas, tem discussões ainda não resolvidas sobre isso. Mas a tendência atual é haver um sistema híbrido, uma adoção de uma hibridez, né? De uso tanto de linguagem natural quanto de vocabulário controlado ao mesmo tempo. É o que nós temos para hoje, né? Como se diz, né? Mas nós temos um crescimento grande de vocabulários controlados, e não é por acaso que nós temos já uma terminologia avançada nesse sentido, de adotar, né, sistemas de organização do conhecimento, e não linguagem de indexação, ou linguagem documentária, ou algo similar, né? Mas a própria ISO, ela traz essa terminologia de vocabulário controlado, né? E que é aceita pela área, que inclui aí até inclui uma classificação desses sistemas de organização do conhecimento, né? Uma classificação que vai trabalhar tipos, né, de sistemas de organização do conhecimento. Então, nós temos uma tipologia vasta já, né? Tesauros, para citar alguns só. Tesauros, lista alfabética de termos autorizados, taxonomias, folksonomias, ontologias e assim por diante. A principal tendência do acesso aberto é, inegavelmente, a palavra-chave. Ela tem hoje uma preponderância, um protagonismo que nós não podemos desconhecer ou ignorar. Tá? O que nós vamos fazer com isso? Sendo o autor indexador, e cada vez mais ela sendo utilizada. Vamos entender como que isso funciona, né? E aí, a palavra-chave, ela saiu somente do emprego dela na recuperação da informação. Hoje ela tem vários empregos, né? Ela tem emprego na busca, na indexação, na recuperação de informações, na marcação social, na extração de palavra-chave, na bibliometria,
no desenvolvimento de tesauros e outros sistemas de organização de conhecimento. Ela vem para mostrar que ela não é simplesmente uma palavra-chave de linguagem natural. Ela é uma palavra-chave com significado da área de domínio. Quem emprega a palavra-chave é um especialista, é o autor que escreveu aquele conteúdo. Portanto, quando ele atribui palavra-chave, ele está atribuindo uma representação do domínio dele, né? Não só do conteúdo, mas principalmente do domínio dele, porque ele quer que aquele trabalho seja lido pela sua comunidade de domínio. Ele quer compartilhar o conhecimento dele com os outros integrantes do domínio dele, né? E, portanto, ele vai usar palavras-chave que sejam reconhecidas por esse domínio. E essas palavras-chave, então, dessa forma, elas não vão poder ser ignoradas pelos vocabulários controlados, né? Elas não poderão ser ignoradas pelas metodologias bibliométricas também. Isso é muito importante, e nem pela indexação. Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente, dessa mudança do acesso aberto, e o que ele trouxe, principalmente essa tendência da palavra-chave. Bom, como é esse autor indexador hoje, né? Ele precisa, a missão dele, o objetivo dele é diferente do objetivo do profissional da informação. Por quê? Existe até um trabalho do Rio Orland, né? Publicado recentemente, acho que 2018, né? Com um outro colega dele, lá na enciclopédia que eles têm lá no site da isco.org, né? Que ele diz que o autor ele tem como objetivo a representatividade chave de seus textos. Por isso que ele vai escolher uma palavra-chave que seja reconhecida por outros pesquisadores do domínio dele. Mas o profissional da informação, ele tem outro objetivo, que é não só aquele domínio, mas os usuários, de um modo geral, que vão utilizar aquele sistema de recuperação da informação. Então, o profissional, ele não pode se restringir a um só domínio, mas ele tem que se preocupar com todas as áreas do conhecimento. Então, isso tem uma diferença grande na atribuição, no controle de vocabulário, tudo isso vai ter diferença. Mas isso não quer dizer que o profissional da informação não possa utilizar essa terminologia utilizada pelo autor. Sim, deve. Claro que sujeito a uma análise terminográfica, né? Daquele termo novo, daquele termo mais específico. E, recentemente, eu apresentei um trabalho no Enancip justamente sobre essa questão, né? Para verificar como é que são essas palavras-chave que os autores atribuem, né? Então, analisei 2 periódicos do Cielo e analisei, no ano de 2022, os trabalhos apresentados no GT2 do Enancip. E a gente pôde observar, né? Eu pude observar e mostrar isso lá no Enancip, que os termos atribuídos, as palavras-chave atribuídas, algumas são específicas, mas a maioria é abrangente, é genérica. Então, o autor, ele não se preocupa só com a especificidade em si do conteúdo dele, mas ele se preocupa exatamente com quem vai pesquisar a palavra-chave que ele atribuiu. Então, mas existe um problema aqui para o autor. Ele atribui palavras-chave, mas ele preenche esse metadado sem nenhuma orientação ou auxílio profissional. Daí a minha preocupação em entender esse comportamento dele, como é que ele faz isso, porque ele não tem conhecimento quanto a padronizações ou proposta de controle de vocabulário, como nós, profissionais, que temos acesso a tudo isso, né? Então, o que acontece? As inconsistências que são apresentadas, a análise dessa atribuição de palavras-chave, estão, a maioria, vinculadas à questão do singular e plural, erros de grafia, palavras-chave em caixa alta ou em caixa baixa, em sua totalidade. Isso qualquer um vai poder ver, né? Se pegar, entrar nesses sistemas atualmente e verificar. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, muito simples, que afeta a recuperação da informação. Eu, pesquisando nesse repositório Alice da Embrapa, né?
eu trouxe aqui um problema de grafia. O que acontece com o problema de grafia na recuperação da informação? Então, vejo, isso daqui é uma falta de orientação simples para o autor, né? Então, vejo que tem macaco prego com dois documentos lá dentro, mas vejo que o macaco prego aqui, ele está com a letra maiúscula, né? No macaco e no prego. Mas o outro não. E aí ele se separou, tá vendo? Ele tem mais dois aqui. Aí vem esse macaco prego com um ponto aqui. Depois o macaco prego com hífen, o macaco prego com hífen, mas com ponto no final. Então, vejo que, se vocês contarem aqui, nós temos 8, 10, 12, 13 documentos diferentes, com palavras diferentes, mas que poderiam ser um só, né? Então, esse é o exemplo do problema de grafia. Só para citar um, sem citar os demais. Então, quais são as inovações da representação da informação em acesso aberto? Primeiro, construção e contínua atualização de vocabulários controlados, utilizando a linguagem natural das palavras-chave. Isso é importante. Inclusão de termos novos com fontes terminológicas positivas e confiáveis das áreas de especialidades. Vocês veem que os grandes vocabulários controlados, que estão acessíveis para nós, eles fazem essa atualização contínua, tá? Integração de vocabulário controlado em linguagem natural nos campos de assunto dos metadados, para aumento dessas possibilidades de acesso, e controle de vocabulário em listas de palavras-chave em ordem alfabética. Se o sistema de informação adota listas em ordem alfabética, é importante ter um mínimo de controle de vocabulário, principalmente na questão de grafia, de singular e plural, né? Isso é importante. Quais são os fatores, então, que motivam a automatização da indexação? Que nos levam a isso? É importante considerar. Primeiro, o incremento crescente de publicação de documentos digitais. Isso é um fato, não vamos voltar para trás. Linguagens documentárias em formato digital, já estão. Necessidade de realizar a indexação de documentos de forma mais ágil e com resultados mais uniformes em diferentes áreas de especialidade. Perspectiva da indexação como um serviço ativo de mediação de coleção de documentos centrados nos usuários. Aplicação de tecnologias da informação, uso de tecnologias para publicação semântica, com marcação de estrutura e de semântica. Então, vamos falar um pouco disso. Primeiro, da indexação automatizada e indexação automática. Então, a automatização da indexação, ela tem 3 conceitos, né? Aquela de indexação assistida por computador durante o armazenamento. Então, aí, nesse caso, os sistemas vão auxiliar no processo de armazenamento dos termos de indexação saídos pelo indexador, na etapa de análise conceitual. A indexação semiautomática, então, aí, os sistemas, eles indexam o documento automaticamente e depois o profissional, ele faz uma validação dos termos, antes de serem armazenados como descritores do documento. Na indexação automática, que aí entra a inteligência artificial, né, os softwares de inteligência artificial, eles vão indexar automaticamente o documento sem nenhuma validação por parte do documentalista, mas já existem os sistemas de indexação automática que fazem por atribuição, não somente por extração. Vou mostrar isso agora. Então, nós temos aqui, segundo o Renato Fernandes Correia, né, ele trabalha comigo, assim como o professor Isidoro Juleiva, nós estamos investindo muito nessa questão da indexação automática. Na indexação automática por extração, nós temos o processamento do documento para extrair palavras-chave como termos de indexação. Então, eles vão adotar critérios de frequência, posição e contexto. Isso vem muito dessa história da indexação automática, que é bastante recente, diga-se de passagem, né? Que trabalha com a interdisciplinaridade da linguística, da estatística, da ciência da computação e tudo isso mais. Então, nós temos 2 exemplos, o IAC, que é o Keyword Extraction, e o OGMAN, que também faz extração automática de sintagmas nominais. Tem muitas pesquisas de softwares de extração automática de sintagmas nominais na nossa literatura brasileira também. Tem muitos pesquisadores, quer dizer, muitos que eu digo, tem bastante trabalho. E na indexação automática por atribuição, que é uma tendência, né, interessante, você utiliza os vocabulários, você internaliza os vocabulários controlados dentro desses softwares para eles poderem fazer atribuição. Então, nós temos aí alguns exemplos interessantes. Tem o Care, que é neozelandês, ele usa um algoritmo também, né,
de extração de frases-chave, né, como ele fala. Nós temos o CISA, que é do professor Isidoro Gil-Leiva, que a gente tem trabalhado nisso, e recentemente nós estamos agora fazendo a avaliação do SISTRA, que é um sistema para representação documental automática e multilíngue de textos técnicos científicos, principalmente e-books, tá? Para bibliotecas. E ele trabalha também a classificação, não só a indexação, mas também a classificação, tá? Mas nós estamos agora numa fase de avaliação, nós produzimos esse software desde o ano passado, agora nós estamos avaliando, para que ele seja aprimorado, para que ele seja utilizado de uma forma mais ampla. O ANIF é muito interessante, né? Ele é uma combinação de processamento de linguagem natural e machine learning, né? O CAEA também utiliza um algoritmo de inteligência artificial, e é interessante a gente dizer que a indexação também está trabalhando aí com a inteligência artificial, já, né? Depois eu não vou entrar aqui na explicação dos sistemas, porque senão nós não vamos acabar nunca essa apresentação. Eu trouxe aqui para vocês verem a complexidade de um sistema de indexação automática pelo olhar do professor Isidoro Gil-Leiva, que mostra isso muito bem, né? Qual é a arquitetura de um sistema de indexação automática? Então, vocês têm lá os documentos, ele passa por uma análise linguística bem complexa, como vocês podem ver, ele vai ter que fazer uma decomposição do texto em palavras e frases, uma obtenção de categorias gramaticais das palavras, um desambiguador morfológico, sintático e semântico também. Depois vai para uma análise estatística, com cálculo de frequência de aparição das palavras-chave no texto, o cálculo da frequência de aparição das palavras-frases na coleção, o ranking com as melhores palavras-frases que representam o texto, e, além disso, qual é a posição das palavras no texto. Não só a análise estatística, simplesmente, mas vem com essa questão. Nos artigos, a posição das palavras-chave, principalmente no título, no resumo, nas keywords, nos epígrafes, nos primeiros parágrafos, nos títulos de tabelas e de gráficos, conclusões e referências. E aí, nos livros, nos títulos, na tabela de conteúdo, nos epígrafes, nos títulos de tabelas e gráficos e referências também. E, além disso, um vocabulário controlado para checar os termos candidatos listados com uma lista de descritores. E aí vai a indexação. Então, vejam que é uma coisa bastante complexa que esses softwares têm que fazer. Bom, e o que é a tecnologia para a publicação semântica, né? Bom, nós trouxemos isso de uma forma bastante importante, porque toda a questão da indexação passa também por essa situação da publicação semântica, que viabiliza uma indexação que a gente não pode deixar de falar, né? Porque é uma linguagem de marcação, né, que é utilizada. Vou mostrar aí para vocês, né? O JATS é o Journal Article Tag Suite, né? Ele vem num avanço grande, vocês veem aí que as tecnologias elas vêm avançando, né? Bastante. E esse JATS ele tem sido utilizado principalmente pelos os editores e os produtores de conteúdo, tá? Não só para artigo, né? Existe outro para livro também, tá? Então, esse JATS ele vai trabalhar os princípios FAIR, que vocês já ouviram falar, né? Então, por quê? Porque esse texto ele precisa ser localizável, precisa ser acessível, precisa ser interoperável e reutilizável. Todos esses princípios são muito importantes para a ciência aberta, de um modo geral, né? Eles cumprem essa função de ciência aberta. Não, se fala muito de ciência, mas nós precisamos trabalhar para que isso funcione de fato, né? Então, vamos lá. Para a publicação semântica, né? Então, existem os padrões, né? Da ISO e da NISO, né? E para os artigos de periódicos, né? Nós temos essa questão do arquivamento, da publicação. E aí, no JATS, né? E no BITS, nós temos uma marcação XML JATS, né? Que é um modelo internacional de estrutura padrão em XML para artigos de periódicos. Pode ser exportado para diferentes bases de dados. E o procedimento dele todos esses procedimentos vão permitir o fluxo entre os indexadores
a conversão em HTML ou PDF no sistema OJS, que nós utilizamos para os periódicos, né, principalmente, que é o Open Journal System. E no caso do livro, ele contém um modelo XML para livros, baseado nesse JATS também, e que segue a ANSI ISO Z3996 de 2012. Qual a proposta? Formato comum para editores e arquivos possam trocar conteúdo de livros, livro inteiro ou apenas uma parte do livro com um capítulo. Quais são os formatos de publicação? Então, nós temos, os autores, eles vão utilizar esses formatos, ou seja, o Word e PDF. Mas, na questão dos editores, eles vão usar esses formatos, principalmente HTML, EPUB, né, utilizando o JATS. A estrutura de um artigo, mostro aqui, marcado com o JATS, né, um exemplo para vocês, né, como é que isso é feito. Então, nós temos lá a estrutura do artigo, a marcação nessa estrutura do artigo. Não vou me aprofundar, porque o tempo está passando rápido. Bom, só para mostrar aqui um exemplo de um periódico que está no Cielo, né? Ele é um periódico da filosofia, que está na Web of Science, e que está no Scopus também, que tem vários indexadores, inclusive o Cielo. Então, vejam que aqui ele tem uma preocupação já com esses formatos aqui, HTML, o MOB, EPUB, e é interessante observar também que outros periódicos, tal como esse, utilizam XML, além do HTML, né? E além do PDF, tá? Aqui nós temos um outro exemplo de periódico, não fora da nossa área, tá vendo? Aqui eu fui buscar uma explicação melhor aqui, mais formal, né, para vocês, desses formatos de publicação digital. É realmente um formato de publicação digital que nos permite, por exemplo, abrir o texto no nosso celular, né? Nos nossos dispositivos móveis, né? Como nós chamamos, que integra toda essa miríade de equipamentos móveis, tá? Então, é importante a gente ler, por exemplo, num tablet, é importante a gente ler no Kindle, ou outros formatos parecidos de livro, para livro. É importante a gente aumentar a letra, né? A gente já vai direto lá para aumentar a letra, a gente faz assim com o dedo, porque é permitido, a gente percebe rapidamente quando isso não acontece, né? E assim por diante. Então, são formatos importantes que favorecem a indexação dos motores de busca e principalmente o uso por qualquer suporte digital em dispositivos móveis. Bom, eu finalizo aqui, mas porque eu fiquei preocupada com o tempo e também porque eu gostaria que vocês fizessem as questões, devemos ter um tempinho aí, e eu estou aqui disponível, tá? Teria muito mais coisa para falar, mas, enfim, é importante vocês conversarem com a gente, nós conversarmos juntos sobre tudo isso. Obrigada. Obrigada, professora. Ouvimos bem toda a sua fala, transcorreu tudo ótimo. Foi excelente ter esses insights aí sobre o futuro da indexação. A Eduarda me passou algumas perguntas. A Eduarda está na sala aí junto com a senhora, me passou algumas perguntas que eu vou aqui trazer. E depois eu vejo aqui com o público aqui no auditório se mais alguém tem perguntas. Ok. Bem, uma das perguntas que a Eduarda fez foi a importância dos tesauros nesse contexto tecnológico agora, né? Com essa possibilidade de atuação dos próprios autores como indexadores. Como é que a gente visualiza aí o papel dos tesauros e onde fica também o nosso trabalho, né? Onde a gente coloca a mão na massa enquanto indexadores e indexadoras? Bom, primeiro dizer o seguinte, a gente tem visto uma evolução dos vocabulários controlados, de um modo geral, e até, além da evolução, como poderia dizer, uma customização dos vocabulários controlados aos novos ambientes e às novas tecnologias FAIR, né? Isso é importante de dizer. Vejam um exemplo, vou tomar como exemplo, para vocês visualizarem melhor, a LC, né? A Library of Congress Subject Headings, né? Ela é fantástico isso, né? Se vocês entrarem lá em qualquer termo que ela coloca, né? Primeiro que ela adotou um formato de tesauro, ela saiu de lista de cabeçalho de assunto e adotou um formato de tesauro para corresponder às inovações e às possibilidades de uso, de continuidade de uso, né?
Depois, ela colocou para fazer o intercâmbio, a exportação dos dados que ela produz, lá dos termos que ela produz, ou melhor dizendo, dos registros de autoridade que ela produz, ela não ficou só vinculada a um único formato, que era o MARC 21, mas ela adotou os outros formatos, só citando um importante, SCOS, né? Mas ela tem aumentado a quantidade e a variedade de formatos para que esses registros de autoridade se adaptem a qualquer circunstância ou qualquer ambiente de sistema de informação atualmente. Agora, o que é interessante, né, é a questão das taxonomias, que esses vocabulários controlados todos, a taxonomia, eu volto a dizer que eu digo que é um sistema de organização do conhecimento fabuloso, né? Porque ele tem, ele existe hoje, qualquer sistema que você vê organizado, que tem organização da informação, você vê pela taxonomia que ele produz lá dentro, que ele organiza toda a coleção de um sistema de informação organizada por taxonomias, estejam elas visíveis ou não. Tá? Então, acho que essa questão dos vocabulários controlados, num quesito de adaptação, tem sido muito importante. O que isso quer dizer para nós? Se eles estão evoluindo, é porque a exigência de aplicabilidade existe, né? Senão eles não teriam evoluído. Ou seja, eles estão fazendo o atendimento de demanda cada vez mais crescente desses sistemas de informação, que não estão trabalhando sem o vocabulário controlado. Os tesauros, particularmente, eles têm sido muito empregados na questão da recuperação dos sistemas de navegação. Vou explicar de uma forma bem simples para vocês. Quando vocês entram no Google e fazem uma busca, quando vocês escrevem uma palavra, o que vem abaixo? Rapidamente aparece uma janelinha embaixo sugerindo termos para você utilizar. Você nem acaba de digitar o termo. Qualquer sistema hoje de busca, seja em dispositivo móvel, sistema de grandes de metabuscadores, sistemas de descoberta utilizados, vão utilizar vocabulários controlados. O acerto de grafia, né? De singular e plural, tudo isso está permeando os sistemas de informação de um modo geral, um sistema. Por isso que eu falo da importância de vocês fazerem pesquisas sobre interfaces de busca, né? Porque vocês vão ter sim, vocês vão ter esse resultado, tá? Sem esses vocabulários controlados por trás, não existe acerto de busca. Simplesmente isso, né? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Eduarda. Tem mais alguma coisa? Será que eu esqueci mais alguma coisa? Por favor, me ajuda. Bem, Eduarda, se quiser complementar ou pedir mais algum detalhe, pode ficar à vontade aí para abrir o microfone. Oi. Então, Oi. respondeu sim. Eu acho que é muito importante a gente saber o contexto da utilização dos tesauros, porque eles estão crescendo, né? Em cada instituição eles estão utilizando mais, cada vez mais. Então, acho muito importante a gente saber o contexto tecnológico que ele está tomando, né? Até a importância das inteligências artificiais quando a gente utiliza o tesouro para fazer, né, a recuperação. Então, obrigada. Viu, Eduardo? A questão da padronização é a nossa área, é a nossa forma maior de atuação na organização da informação. Quanto mais padronização nós tivermos, mais nossa atuação vai ser percebida, né? Mais nós vamos avançar junto com a inteligência artificial. É essa a proposta. Eu tenho até feito muitos trabalhos com as redes de bibliotecas, no sentido de que elas têm que adotar o formatos que sejam lidos por inteligência artificial, né? Existem esses formatos. Então, não é só fazer o vocabulário da forma que nós conseguimos ler, mas principalmente da forma que os buscadores, os softwares, né, possam ler também, né? Senão, nós não vamos atuar no desenvolvimento com inteligência artificial. Ótimo, professora, obrigada. Eu acho que em vários momentos eu fui fazendo anotações sobre esses insights, de onde fica a nossa atuação, como é a nossa atuação enquanto profissional da informação.
E uma das coisas que eu anotei é que me parece que cada vez mais a atuação do indexador ela está concentrada em desenvolver competências para que ele seja capaz de aprimorar a indexação automática na web. Exatamente, é isso mesmo. E o aprimoramento tem que ser feito com o controle de vocabulário também, né? Então, a nossa atuação na indexação, ela é importante tanto para a representação, no sentido da atribuição, da extração, quanto da atribuição com o controle de vocabulário. Certo. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é, a senhora falou sobre a predominância, a gente observa também isso bastante na literatura, a predominância da indexação social ou seu aumento, também da linguagem natural. E aí a senhora comentou que está fazendo pesquisa sobre como os autores ou produtores de conteúdo, que hoje são indexadores, podem ou devem ser orientados. Nesse Isso. cenário, qual é o nosso papel? O que a gente não está fazendo que deveria estar fazendo? Então, o meu alerta tem sido para o seguinte, que tem que se construir políticas de indexação inclusivas para os autores, para os indexadores sociais também. Porque nós temos condições de ensiná-los com medidas, com procedimentos muito simples, que eles não se atentam, porque desconhecem esses procedimentos de indexação e, principalmente, do objetivo da indexação, que é justamente melhorar a recuperação da informação, melhorar a visibilidade científica ou a visibilidade social, né? Então, o nosso papel está justamente na construção de políticas de indexação que incluam, né, vocabulários controlados, que incluam o modo de nós vermos os sistemas de informação, as padronizações, todos os interesses. Principalmente, eu falo política porque a gente tem que incluir os interesses diversos, não só atentar para os nossos interesses profissionais. Os nossos interesses profissionais devem ser mediados, devem ser mediadores, e não eles serem o resultado, entendeu? Nós vamos ter que fazer política, construir políticas que possibilitem a elaboração de tutoriais de orientação para o autor fazer a indexação deles. E começa pela aceitação de que o autor e aquele que está na rede social, ele é o indexador. Nós temos que reconhecer isso e temos que incluí-los. A literatura precisa fazer essa inclusão. Eu acho que existe muita literatura sobre marcação social, sobre marcação com uso de softwares, mas pouquíssimo se fala de como orientar essa marcação. Tá? Então, esse é o nosso papel. É bem interessante, é uma grande mudança de paradigma, né? E realmente a gente precisa reconhecer isso e atuar nesse cenário. Muito bom ouvir. Eu vou perguntar aqui para o pessoal do auditório se alguém tem alguma pergunta e eu repito aqui no microfone para que a gente possa gravar e ouvir direitinho. Pois não, Fernanda. E aí, dúvidas, questionamentos? Nenhuma? Bem, não temos pergunta aqui, eu vou passar para o Felipe agora para que ele possa fazer as perguntas. Olá, professora, bom dia. Desculpa não ter respondido naquela hora que estava dando microfonia, e aí eu não pude o microfone. Bom revê-la, como sempre, né, professora? Obrigado pela exposição da aula, que eu acho que foi muito enriquecedora para todos nós aqui, né? Nós temos alunos do segundo semestre, do quinto semestre aqui de Bíblia, Arquimuseu também, nós temos alunos do Museologia aqui também, né? Professora, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre o papel das ontologias nesse aspecto da indexação automática também, como a senhora vê, né, essa questão das ontologias, né? Como que as ontologias elas auxiliam nesse processo, se o tesauro ele precisa só de mais um empurrãozinho para chegar ali na ontologia, como que a senhora vê essa percepção? Obrigado. Muito bem. Felipe, olha, fico contente com a sua pergunta, mas extremamente preocupada, porque as ontologias, elas não são minha área de pesquisa, né? Mas eu tenho ouvido e tenho lido, né, que é importante, as ontologias, elas trabalham muito com essa questão das categorias, né? E elas também necessitam ter um vocabulário controlado por trás, para que essa organização, né, seja feita. Eu não sei te responder muito mais do que isso, eu vou ser sincera para você, mas eu não vi grandes avanços na literatura sobre o uso de vocabulários controlados e ontologias.
Não, obrigado, professor. É um tema complexo mesmo para a gente discutir bastante, né? Eu acho que a gente precisa de pesquisadores para avançar nessa área também, né? Que acho que a gente precisa, né, de alinhar, né, essa questão da ontologia, dos vocabulários controlados, com a computação, né? Eu acho que sempre vai agregar bastante isso, em especial na inteligência artificial. Obrigado, professora. Eu queria acrescentar o seguinte, que tem um pesquisador, o Maurício, da UFMG, ele, recentemente, eu fiz parte da banca de titular dele, ele falou muito sobre essa questão de ontologias, né? E principalmente com a questão da inteligência artificial e ontologias, né? E ele esclareceu muitos pontos, mas eu recomendaria vocês convidarem o professor Maurício para falar sobre isso, sobre ontologias, né? E vocabulários controlados. Eu acho que ele vai dar uma grande contribuição. Bem, obrigada, professora. Eu vou trazer assim um comentário, vou pedir o seu comentário sobre uma outra observação que eu fiz, acho que para a gente já começar a finalizar. Eu achei super interessante quando a senhora falou sobre o olhar-chave, que a gente precisa levar em consideração, e que a palavra-chave ela não é mais apenas o elemento de representação de um documento, ela, enfim, está em um contexto muito mais amplo e ela é definida pelo próprio autor do conteúdo. Eu fiz uma associação ao fato de que a gente, na área de biblioteconomia, a gente precisa cada vez mais pensar que a gente lida com, e a gente organiza o conteúdo em si, não necessariamente um tipo, um formato, um item. A gente está abrindo o nosso objeto, digamos assim, para o conteúdo em si, e não mais necessariamente o livro. De certa maneira, me reforçou esse entendimento de que, olha, a gente lida com informação, a gente não lida com livro, a gente não lida com o suporte, o tipo de documento em si. E a informação, ela é muito mais fluida, diversa. E claro que isso impacta necessariamente a organização, a representação da informação. Eu queria que a senhora pudesse comentar aí essa expansão da nossa área de atuação e não, na verdade, a retração, com todas essas novidades, com tudo que a tecnologia e o futuro vem nos trazendo. Olha, não dá para ignorar mesmo, eu tenho falado muito isso na apresentação, a diversidade de formatos é importante, de recursos informacionais, e principalmente chama atenção para que a gente possa fazer a ligação de todos esses formatos e informação, desses recursos informacionais, imagem, não só texto, mas imagens também ligadas nesses sistemas de informação. Hoje a gente tem essa possibilidade, né? Nós podemos avançar nisso daí. Mas não quero dizer que a expansão da área seja só simplesmente pela mudança de formato, né? Mas principalmente pelas condições que nós temos de organização, né? Seja qual for o formato. Então, para nós, o que eu deixo mais saliente, e não que eu bata o ponto nisso, mas o que eu saliento mais é a questão de que precisamos sim pensar na arquitetura do sistema de informação, naqueles itens, nos requisitos operacionais do sistema de informação e trabalhar com isso, né? Por quê? Porque a informação, independente do formato, ela precisa ser organizada. Excelente, professora, muito obrigada. Se alguém tiver mais algum comentário, vou pedir para se manifestar. Bem, a gente agradece aqui da UNB imensamente a oportunidade, né? Repito isso mais uma vez. E vamos encerrar a gravação. Eu vou editar, vou deixar ela num formato bonitinho para a gente conseguir disponibilizar, para que todo mundo tenha oportunidade de ver. E estamos aqui felizes e satisfeitos por a nossa manhã hoje, de muito aprendizado. Mais uma vez, obrigada pela sua gentileza, professora. Eu quero finalizar aqui a minha participação agradecendo muitíssimo o corpo docente da UNB, que eu admiro bastante, e pelo trabalho que vocês vêm realizando aí na formação desses alunos e dos pós-graduandos. E eu quero me dirigir especialmente aos alunos e pedir que eles se devotem à pesquisa na nossa área, que eles se tornem pesquisadores da indexação, e da indexação, principalmente da indexação automática. Nós precisamos de mais pesquisadores nesse tema. Não desistam, tá? Por favor, nós temos poucos, mas nós gostaríamos de ter mais. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. A gente não sabe tudo,
estamos engatinhando, mas o que eu sei eu gosto de compartilhar. Muito obrigada. Perfeito, professora. Um bom dia para a senhora. Eu vou encerrar e nós nos falamos posteriormente. Até a próxima. Okay. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, então.